dia a vocês que nos assistem nesse momento. Estamos começando mais uma capacitação via web. É um esforço conjunto dos professores da Faculdade de Medicina da USP, do Departamento de Pediatria, professor Werther Bruno e doutora Cynthia Johnston, e também da Secretaria de Estado de Saúde, representados pela Coordenação de Controle de Doenças e Coordenação de Regiões de Saúde. Hoje, o tema vai ser um formato também diferente, a gente está transmitindo via Zoom. E as perguntas podem ser feitas no chat e a gente também, como sempre, vai estar gravando, a gravação vai estar disponível no site da CCD, tá? Então, todos vão poder desfrutar desse momento, se não agora, depois. É um tema que não se esgota, nós estamos fazendo capacitações em pediatria, em atenção à sazonalidade, período intersazonal da síndrome respiratória aguda grave e demais infecções das vias aéreas. Hoje nós vamos fazer um bate-papo com o especialista, uma coisa mais informal, e é um momento da gente realmente tirar dúvidas e aproveitar ao máximo a experiência do professor. O tema de hoje vai ser oxigenoterapia nas infecções das vias aéreas em pediatria. Por favor, professor Werther Bruno de Carvalho, ele é, como todos já sabem, professor titular do Departamento de Pediatria na área de Neonatologia e Terapia Intensiva, MD, PhD, professor titular. Muito obrigada por mais uma vez estar colaborando conosco, professor Werther. A palavra é sua. Muito obrigado novamente pela possibilidade de estar próximo aí dos colegas para falar sobre uma questão tão importante. Obrigado, doutora Cristina Vilar, e a todas as pessoas que nos dão apoio aí na Secretaria de Saúde do Estado. Então, como foi colocado, estamos aqui à disposição, né, para falarmos sobre a questão de oxigenoterapia, né, no paciente aí que tem um acometimento respiratório. E no caso, síndrome de angústia respiratória grave, né, que é o que nós estamos como pauta principal aqui junto à Secretaria de Saúde do Estado. Então, estaríamos abertos aí para alguma pergunta, se os colegas quiserem assim fazer, ou passar então para a doutora Cristina, né, para ver se ela também teria alguma questão que nós pudéssemos continuar com a nossa atividade agora pela manhã. Professor, então eu vou começar. Eu acho muito importante o que o senhor estava esclarecendo momentos antes, que a gente fica muito preocupado com o período sazonal. O período sazonal, na realidade, é quando mais nos preocupa mesmo, precisa de ações mais intensas, mas nós temos outros períodos sazonais de menor intensidade, como o que se aproxima, e a gente precisa ficar atento, não é só uma vez por ano. Além da gente ter casos o ano inteiro, a gente tem períodos de sazonalidade menores, mas que requer atenção, porque tem a sua morbidade e mortalidade elevada também. Eu gostaria que o senhor, então, comentasse esses outros períodos sazonais, a distribuição ao longo do ano desses casos. O que preocupa o senhor nesse sentido, por favor? É muito boa essa questão, porque desde que nós tenhamos isto em mente, né, que nós podemos ter uma sazonalidade importante, que todos nós estamos acostumados, né, mas podemos ter sazonalidades também em outros períodos, que eu não gosto muito de usar o termo mini sazonalidade, sabe? Porque, como eu estava colocando, nós tivemos em 2023 uma sazonalidade de outubro, novembro, né, que teve um pico de número de casos aí bastante importante, né? Eu não gosto muito do termo mini. Nós já começamos aí pela epidemiologia, né? Que pode ser variável, né? Essas sazonalidades aí, outras que não durante o período de outono e inverno, né? Elas podem também ocasionar um número de casos aí relevantes, como aconteceu conosco em 2023. De tal maneira que é importante nós mantermos a nossa prontidão em termos da SRAG, em termos da bronquiolite, em termos do vírus sistémico respiratório,
durante o período todo do ano. E, logicamente, se nós mantivermos essa prontidão, nós podemos estar com menos casos, mas podemos estar organizando cenários para atender, então, a essas sazonalidades, mesmo essas sazonalidades menores, como nós colocamos aqui. É importante esse dado, né? Porque se nós não estamos preparados, né, mesmo para essas sazonalidades fora de época, né, nós podemos ter dificuldades. Se nós desarmamos toda a nossa estrutura durante a sazonalidade habitual, quando nós tivermos essas sazonalidades fora de época, nós então vamos ter que reconstruir tudo isso aí, né? Logicamente, a gente sempre aprende muito a cada sazonalidade, a gente sempre melhora os processos, né, a cada sazonalidade. Mas se você se descuidar, você pode ter uma sazonalidade fora de época com um grande movimento e que pode fazer com que haja um estresse maior, né, em termos tanto administrativo, quanto no atendimento de pacientes, quanto em termos da atuação global da Secretaria de Saúde. Eu vejo desse modo, né? E, para isso, nós precisamos, então, ter um contínuo, como nós estamos fazendo aqui nesses últimos meses aqui com vocês na Secretaria de Saúde. Veja, nós nunca diminuímos a nossa atividade. Quer dizer, para nós, a SRAG continua, né? É assim que nós temos que enfrentar a situação. A SRAG não é só um momento, não é só um recorte, né? A SRAG, para mim, é um contínuo, em que nós temos vários recortes, como estamos comentando aqui com vocês, né? Alguém quer fazer algum comentário dos presentes? Temos representante de fisioterapia UTI NEL, imunização, DRS. Alguém que quer fazer algum comentário nesse momento? Estão todos muito inibidos? Eu vou fazer então uma outra pergunta, né? Tentando responder às questões que surgem no dia a dia. Professor, a tal da prescrição da oxigenoterapia, que a gente praticamente não vê em lugar nenhum, o senhor disse que mesmo lá fora isso é uma grande deficiência. Explica para a gente como que é essa prescrição de oxigenoterapia, por favor. Esse é um outro aspecto importante, e é importante até em termos de defesa profissional, né? Porque o nosso prontuário é um dado de defesa também da profissão, né? E por uma questão aí já, desde que me formei, né, uma questão já de longo prazo, de hábitos e costumes, né, em termos da atuação junto ao paciente, eu frequentemente não vejo nas prescrições, né, a prescrição de oxigênio, né, o que se configura de uma maneira inadequada. Mas, como eu havia comentado com a doutora, isso acontece também em várias partes do mundo, certo? E, logicamente, o percentual de prescrições de oxigênio, eu vejo que depende muito, sabe, desse retorno, desse mindset diferente que nós temos que ter, sabe, em termos de uso de oxigênio. Porque como o oxigênio se configura sempre como medicação de emergência, de urgência, as pessoas colocam oxigênio, mas não prescrevem. E é fundamental que a gente coloque na prescrição qual é o sistema de oxigênio que nós estamos utilizando, né? Qual seria a fração inspirada prevista que esse paciente está recebendo, né? E junto com o oxigênio, prescrever também, né, o oxímetro de pulso, porque frequentemente o paciente está recebendo oxigênio e não tem prescrito o oxímetro de pulso. Às vezes você nota que ele está com oxímetro de pulso, depois na evolução, quando o paciente, o médico coloca que a saturação daquele paciente foi 93, 94. Então, vamos prescrever o oxigênio, né? O sistema de oxigênio que está sendo utilizado e também a oximetria de pulso, né? E por que isso é importante, né? Porque dentro da evolução do paciente, né, nós podemos ver, né, que ele passou por um processo de oxigenoterapia, né, gradual. Então, usou no início um catéter nasal de baixo fluxo, depois saiu desse catéter nasal de baixo fluxo
para um sistema de Venturi, não é? Depois do sistema de Venturi, teve uma progressão, um escalonamento para uma cânula nasal de alto fluxo. Então, tudo isso é importante dentro da evolução da criança, não é? E que frequentemente nós não vemos isso anotado na prescrição, né? E essa é uma prescrição hoje, né, que ela estaria relacionada ao médico, mas eu vejo que não necessariamente precisa estar relacionado ao médico, sabe? Apesar do oxigênio ser considerado medicação. Considerado medicação, então os conselhos remetem isso ao médico, da medicação, né? Se bem que o Conselho Federal de Medicina tem tomado aí atitudes, né, inclusive o nosso governo, né, que são um pouco polêmicas. Eu acho que todo cuidado do paciente é responsabilidade de todos nós que temos atuação. Então, o médico, o fisioterapeuta. Em termos do oxigênio, acho que o fisioterapeuta tem também essa responsabilidade, né, de estar prescrevendo oxigênio e também prescrevendo a oximetria de pulso, né? Porque a partir disso, nós já estamos indicando, né, que nós temos uma ideia de contínuo de cuidado do paciente, que é uma coisa que às vezes a gente se perde, né, dependendo de onde nós trabalhamos, né? O contínuo do cuidado vai dar uma melhora do desfecho desse paciente. A evolução do paciente vai ser diferente se nós tivermos esse contínuo de cuidado para qualquer paciente, né? Não especificamente que tenha insuficiência respiratória. Qualquer paciente tem que ter um contínuo de cuidado, né? E para isso nós precisamos ter uma organização, precisamos ter proximidade, né? Então, nós estamos aqui com fisioterapeutas, né? E o fisioterapeuta, no caso da insuficiência respiratória, da falência respiratória, da síndrome respiratória aguda grave, tem um papel importante junto com o médico, junto com a enfermagem, né? Então, é medicação, oxigênio. Precisa ser prescrito, precisa ser colocada qual é o sistema que está sendo de fornecimento de O2 está sendo dado a esse paciente. Dentro dessa colocação, né, cada unidade, eu vejo que algumas unidades não têm todos os sistemas de fornecimento de O2. Existe, às vezes, uma carência de sistemas de fornecimento de O2. Mas, independente da unidade que você tenha, né, esteja, você sempre tem que estar organizado em termos dos sistemas que você possui, para que você possa, dentro dessa organização, vou colocar um catéter nasal, não vou colocar uma máscara nasal de oxigênio, não, já vou colocar um sistema de Venturi, né? Isso tudo tem que estar mais ou menos organizado, sabe? Dentro desse mindset aí de todos dentro da unidade, sabe? Por quê? Porque isso já denota que você tem uma organização que as pessoas pensam igual dentro da sua unidade, não é? Alguma pergunta? Podem também tomar a palavra. Alguém gostaria de falar alguma coisa ou perguntar alguma coisa no chat? Vamos aproveitar esse momento mais informal que a gente tem, porque o papel, o protocolo, ele não resolve tudo. É preciso a gente conversar entre a gente. Muito importante o professor elencar esse aspecto que oxigênio a gente acha que é tão natural, está na natureza, mas em excesso ele é lesivo, tem efeitos colaterais. Seria até, o professor até poderia elencar, relembrar das aulas passadas alguns efeitos colaterais de excesso, a má indicação, o mau uso do oxigênio, que todo mundo acha, é arte, tudo bem, tanto faz, não é? Explica um pouco para a gente, retoma um pouco, por favor. Pois não. Essa é uma questão que é relevada também, é um plano que nós vamos ter uma atenção maior, né? Tanto o excesso de oxigênio quanto a falta. Mas eu tenho observado nos cuidadores de saúde, e eu próprio às vezes cometo essa falha, que a gente às vezes exagera um pouco por uma ansiedade nossa, por um receio nosso, né? No paciente ficar hipoxêmico, né? Então, para que a gente tenha uma certeza disso, nós precisamos ter um valor de referência, né? No que nós consideraríamos adequado para um paciente.
Esse paciente está em hipoxemia, ele está em hiperoxemia, para isso nós temos que ter um valor adequado. E esse valor adequado é dado por duas possibilidades, ou pelo oxímetro de pulso, ou pela gasometria arterial. Gasometria, todos nós sabemos, né? As dificuldades, vamos ter, às vezes, o resultado de uma maneira muito tardia. O oxímetro de pulso hoje é uma tecnologia mais fácil de nós termos junto ao paciente, né? Aliás, a Organização Mundial de Saúde coloca até para diagnóstico de pneumonia, né, em pediatria hoje, a necessidade de ter o valor da oximetria de pulso. Isso pela OMS, quer dizer, uma recomendação mundial, né? Então, vejam, não podemos ter unidades que não têm oxímetro de pulso. Se não tem, vamos trabalhar para ter. Então, os gestores também precisam ter esse olhar, né, junto com os cuidadores de saúde. E aí, dentro dos valores de referência, depende muito, né, das sociedades, né, dos protocolos, quais os valores que você teria que estar utilizando. Eu, como intensivista e pediatra, utilizo valores aí bastante dentro da média que se utiliza no mundo, né? Então, o paciente está em situação de oxigenação boa, quando está entre 92% a 96%. Alguns colocam que até 98%. Eu raramente utilizo esse valor até 98%. Acho que é um valor que já está muito próximo da hiperoxemia. Só que numa situação de urgência, nós às vezes recebemos essa criança numa UBS, no setor de emergência, e nós temos a liberdade de utilizar uma estratégia liberal, de dar oxigênio para esse paciente. Quer dizer, não precisa ter culpa em relação a isso. Você pode ter estratégia bem liberal, pode dar 100% de oxigênio na chegada desse paciente. Só que esse 100% de oxigênio você precisa tomar cuidado. Desde que o paciente tenha uma estabilidade de 1 a 2 minutos após, né, você vai descalonar esse valor. Então, você pode ser liberal numa situação imediata, mas tão logo o paciente tem uma estabilidade clínica, você já descalona esse oxigênio, para manter, então, a saturação do paciente entre 92% a 96%. Em média, em torno de 94%, né? Então, não estou dizendo que eu não sou liberal em termos de oxigênio. Sim, tenho sido liberal no paciente grave. Por quê? O paciente grave, às vezes, né, nos dá uma impressão até errônea, porque o oxímetro de pulso não capta direito a saturação do paciente. Então, se o paciente está com uma perfusão muito ruim, né, ou o paciente, às vezes, é de etnia diferente, né, o oxímetro de pulso pode dar falsos resultados. E dando falsos resultados, nós ficamos inseguros, porque aquele valor que nós estamos vendo é aquele valor que o pai e a mãe estão vendo também. E os pais hoje sabem que aquilo lá está refletindo alguma coisa importante, porque está pitando, todo mundo está olhando para aquele valor, né? Assim como nós, né? Mas aquele valor, às vezes, pode nos causar também ansiedade, assim como causa nos pais. E o valor, às vezes, pode ser superestimado ou mesmo não está tendo captação do sinal do oxímetro de pulso. E aí, quando não capta o sinal, nós falamos, bom, será que a quantidade de oxigênio que eu estou dando está sendo suficiente? Né? E aí nós escalonamos para cima a fração inspirada de oxigênio que nós damos para esses pacientes. Por quê? Por causa do receio do paciente ficar em hipoxemia. Então, valores abaixo de 92% é o que mais me pergunto. A doutora me falou, Verta, o que é difícil decidir, né? Então, isso que eu sempre me pergunto, Werther, o paciente está em 91%, 92%. Eu dou oxigênio? Essa é uma pergunta, né? Porque já que a gente tem esses limiares de 92 ou 96, se tiver em 91, 90%, eu dou oxigênio. Aí eu sempre respondo, que é o que eu gostaria que a gente também tivesse como conduta.
Esse paciente, em 90%, ele está taquicárdico? Não é? Como é que está clinicamente? Ele está febril ou afebril? Né? Como é que está a frequência respiratória desse paciente? Ele está tendo um trabalho respiratório um pouco maior? Toda vez que o paciente está com resposta sistêmica, então, se está em 91 ou 90, eu acredito no valor do oxímetro, mas eu acredito na clínica do paciente. Então, se o paciente tem uma resposta sistêmica, eu vou dar oxigênio. Então, eu tenho o valor da literatura, do intervalo que eu tenho que olhar e seguir, mas eu tenho um grande valor da clínica do paciente. Por isso eu estou associando, né? Que é uma dúvida frequente que me perguntam. Berta, dou oxigênio? Normalmente os colegas dão, sabe? Abaixou de 92 eles dão. Mas eu sempre falo, olha a clínica, tá? Porque ele, em hipoxemia, vai ter uma resposta sistêmica de aumentar o débito cardíaco, né? E dá uma taquicardia, ele vai ter uma resposta em termos da ventilação, melhorar a sua ventilação, com isso ele melhora também a oxigenação, né? Então, esses dados são fundamentais para nós definirmos, né, se o paciente está hipoxêmico ou não. Já em termos da hiperoxemia, né, excesso de oxigênio foi colocado, então, eu, acima de 96, considero que seja, né? E existem algumas condições que nós temos um receio até maior de dar muito oxigênio, né? Mas, por exemplo, adultos, né, não dão muito oxigênio nas situações de AVC, acidente vascular cerebral, nas situações de infarto do miocárdio, porque essas duas situações em adultos pioram o prognóstico. E para nós em pediatria também, você oferecer muito oxigênio acaba ocasionando evento adverso, como foi colocado para o doutor. Por que nós temos evento adverso? Porque o oxigênio preclui, né, que nós tenhamos uma produção maior de radicais tóxicos de oxigênio. Produzindo mais radicais tóxicos de oxigênio, né, nós vamos envelhecer. Mas não é? Por isso a busca incessante aí relacionada à juventude. E uma dessas buscas está relacionada aos radicais tóxicos de oxigênio. Então, nós temos que diminuir essa produção. Em termos sistêmicos, né, nós temos a possibilidade de bloquear esses radicais tóxicos, por isso a gente não envelhece tão rapidamente assim, graças a Deus, né? E quais seriam essas substâncias, né? Então, vitamina C, todos conhecem, né? A própria vitamina A, né? Então, utilizada aí também em produtos hoje rejuvenescedores, né? É isso. Outras superóxido desmutase, catalase, né? Mas isso aí seria a parte mais enzimática, né? Então, evitar a hiperoxemia é importante. É, e essa hiperoxemia, dependendo da faixa etária, pode dar eventos adversos no recém-nascido, por exemplo, todos sabem da fibroplasia retolental, não é o caso que nós estamos discutindo aqui, né? E um dado importante que eu gostaria de colocar para vocês, né, é que o oxigênio, mesmo dentro de valores de normalidade, ele, estando na via aérea, ele pode causar uma irritação na via aérea, né? Então, a nível nasal, né, dá uma irritação na mucosa nasal, sem estar em nível tóxico. Lógico, em nível maior, com hiperoxemia, vai irritar mais, né? Alguns pacientes chegam até a ter um pequeno sangramento, né, em termos nasais. O uso normal do oxigênio. Continuando na via aérea, esse oxigênio entra em contato, então, com a, a, a via aérea superior, né? E dá uma irritação, né? Alguns pacientes sentem uma irritação na garganta, né? Devido ao uso de oxigênio. Não sei se vocês já usaram, eu já usei, e tudo que eu estou descrevendo para vocês, algumas das coisas eu senti
com o uso de oxigênio, e o oxigênio estava sendo dado de maneira adequada, né? Além disso, né, ele pode acometer um pouco mais a via aérea inferior e dar tosse mesmo no paciente, né? Então, irritação no nariz, irritação na garganta, irritação na via aérea superior, tá tosse, né? Então, todos esses dados são importantes para que a gente veja eh, o que o oxigênio pode provocar, tanto na hipoxemia, quanto em oxigenoterapia normal, quanto na hiperoxemia do paciente, né? E para isso, nós precisamos estar monitorando, então, temos que estar ao lado do paciente. Alguns colegas colocam que o médico, às vezes, dá oxigênio e só aparece 6 horas depois. Essa é a pior medicina que tem, né? O cuidador de saúde que faz isso não está fazendo bem, né? Tá fazendo só o atendimento imediato. Mas não adianta ter o atendimento imediato se nós não acompanhamos isso de maneira adequada, né? Junto com a enfermagem, junto com o fisioterapeuta, né? De hora em hora, né? Para que a gente tenha uma boa evolução desta criança. Espero ter respondido, foi um pouco mais longo, né? Porque esse tema é muito importante e tem muitas perguntas. Não sei se os colegas aqui fizeram alguma pergunta aqui sobre essa questão, né? Ainda não. Eu vou ressaltar a importância do senhor falar de quadro clínico, porque o pessoal pensa que pulmão é pneu, é só olhar a calibragem e injetar o gás. Não é isso. Né? A gente precisa de quadro clínico. Se fosse só questão de acertar o parâmetro do oxigênio, por uma simples medida, você não precisava de equipe, um robô. Daqui a pouco o pessoal acha que robô dá conta de equipe. Não, aí vai demorar muito, porque só um humano trata ser humano e é muito importante que o senhor fala quadro clínico, tá? Um oxigênio, uma percentual de oxigênio em tal quadro clínico é uma conduta, em outro quadro clínico é outra conduta. É importante esse termo de evolução, evolução, inclusive, da prescrição do oxigênio no prontuário, porque isso gera conhecimento, não é, professor? Quando a gente tem um prontuário que tem evolução da prescrição do O2, a gente faz estudos clínicos para saber qual é a melhor conduta, mudar protocolo, ver quanto que nós, gestores, precisamos nos preocupar em termos de fornecer o material, fornecer treinamento, qual é a real necessidade da nossa população, que depende do vírus, depende da condição prévia da criança, se é um prematuro, se não é a idade. Então, tudo isso, condição vacinal, vamos lembrar que é todos a importância da vacinação, baixas porcentuais vacinais, o que está acarretando. Então, muito importante essa história de quadro clínico, continuidade do tratamento, avaliação multiprofissional. Essa conversa é muito importante também que a gente reveja também, o pessoal que nos assiste, sobre as nossas webs anteriores, em que isso foi discutido tecnicamente, com muitos quadros, muito fluxograma de decisão. Só que o que acontece com o fluxograma no mundo real? É o que nós estamos conversando aqui, né, professor? Alguém tem alguma pergunta? Senão a gente traz da experiência e das necessidades de quem nos vê as questões. Eu vou até, se ninguém então ainda tem perguntas, vamos continuar pegando o gancho do que o senhor falou, continuidade do tratamento, UPA. O que uma UPA, né? Aproveitando o pessoal aqui de CRS, de hospital, o que uma UPA pode fazer em termos de decisão de oxigênio, terapia, quando encaminhar, não encaminhar, chegou no hospital, se é UTI direto ou não. Esse primeiro atendimento, que é o que também é muitas perguntas do pessoal da base. O que uma UPA pode fazer, uma OBS pode fazer? Isso. É fundamental. Nós sabemos até onde nós podemos trabalhar, qual o nosso limite, né? No local que nós estamos, né? E, logicamente, o limite vai depender muito da estrutura que você está dentro da sua UPA. Por isso eu falei, tem que deixar separados já os sistemas de oxigênio, né? Para que você possa ver se você pode escalar o oxigênio na sua unidade de pronto atendimento, né? Se você tem
a cânula nasal de alto fluxo, né? Que nós já vimos que a maioria das unidades não tem a cânula nasal de alto fluxo, né? Que é hoje um suporte que pode ser utilizado em UPAs, em setores de emergência, né? Desde que tenham conhecimento, um treinamento, né? Então, vai depender da estrutura que você tem. Esse é um primeiro dado, né? Um segundo dado dessa organização que nós falamos em termos da oxigenoterapia, né? E em termos dessa organização, você sabe que o seu limite, por exemplo, vai ser usar um sistema de Venturi, que vai poder te oferecer um oxigênio um pouquinho maior em termos de fração inspirada. Se você chega no seu limite da sua unidade, né, e vê que o paciente não apresenta uma boa oxigenação pela saturação de pulso, ou clinicamente ainda tem uma resposta sistêmica, né, relacionada à possibilidade de hipoxemia, aí você tem que ter dentro do seu fluxo, né, a possibilidade de atendimento no hospital de referência da sua UPA, para que você não fique com esse paciente, né, um tempo maior, pois esse paciente pode escalonar aí para uma piora clínica, né? Então você já precisa escalonar ele para um centro de referência, né? Mas uma boa parte dos pacientes apresentam um acometimento, vamos dizer, leve, não moderado, né? E esses pacientes que apresentam acometimento leve, quando você oferece oxigênio, mesmo em frações mais baixas, com catéter nasal ou máscara nasal de O2, né, eles respondem bem, se sentem mais confortáveis, né, em relação ao quadro que eles entraram, né? Isso nos dá, então, a possibilidade de projetar que esse paciente vai poder ficar estável ali, na UPA, né? Não vai haver necessidade de pensarmos aí no escalonamento desse paciente para um hospital de referência. E a grande parte deles, né, nós conseguimos, né, com oxigenoterapia, com frações não muito elevadas, ter uma melhora do paciente. Só que alguns pacientes têm um quadro leve, mas um leve quase para moderado, e com isso, esses sistemas de oxigenoterapia, eles não dão a fração expirada estimada que nós podemos ter, né? Por quê? Porque eles estão com um quadro um pouquinho mais maior e apresentam uma frequência respiratória alta, apresentam um volume corrente alto, de tal maneira que, conforme o desconforto seja um pouco maior, a frequência respiratória seja maior, o volume corrente seja maior, menos fração de inspirada de oxigênio. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Menos fração inspirada de oxigênio eles vão ter nesses sistemas que nós falamos abertos, tipo cânula nasal de oxigênio, máscara de O2. Então, esse sistema aberto, nós temos uma estimativa, mas quando o paciente está um pouquinho pior, essa estimativa é menor de fração de inspirada de oxigênio. E aí eles não melhoram, porque cai a estimativa por causa do trabalho respiratório, do volume corrente. Então, existe mais entrada de ar do exterior para dentro do sistema, de tal maneira que a fração inspirada que ele está recebendo vai ser menor. Então, cuidado. Puxa, mas o paciente não estava tão grave, eu coloquei aqui no sistema que é disponível na minha UPA, mas ele não melhorou, não. Eu falei, não melhorou porque possivelmente, né, ele estava tendo muita entrada de ar nesse sistema. E aí tem a colocação que os fisioterapeutas fazem de uma maneira assim muito estrita, né? Como é que você fixou esse sistema de fornecimento de oxigênio, né? Então, às vezes a gente nota, né, que a fixação está muito mal feita, né? E aí a pessoa fala, não está melhorando com máscara de O2, mas a máscara de O2 está totalmente solta na face do paciente. Não vai melhorar, porque está entrando muito ar no ambiente para que ele possa respirar uma fração inspirada de oxigênio maior. Então, veja, tudo depende de uma organização, de um protocolo, de uma atenção a detalhes, né, que são importantes para a evolução daquele paciente na sua UPA. E aí, se você faz tudo certo,
você vai encaminhar de uma maneira bastante segura, então, para um hospital de referência, né, que possa ter um pouco mais de recurso, né, para atender esse paciente que se mantém na hipoxemia, ou próximo, né, do nível de hipoxemia. Aqui eu pergunto, ô Werther, se eu estou dando oxigênio e está mantendo 92% de saturação, né, pelo oxígeno de pulso, né, eu preciso ficar alerta? Sim, lógico, você está no valor limiar, inferior. Fique alerta, acompanhe clinicamente o seu paciente, né, porque ele pode estar em 92% e daqui a pouco está em 90%, né? Assim como ele pode estar em 92% e daqui a pouco está em 94%. Então, veja, o limiar, sabe, de saturação de pulso é muito importante, o limiar inferior, para que a gente tenha uma atenção maior para aquele paciente na situação de UPA, na situação da emergência, né? Já que o senhor, então, abordou esse aspecto, como que ficariam os critérios de retirada do oxigênio, diminuição, pode ir do invasivo direto para o ar ambiente ou ter que passar por um não invasivo, como que é o processo de retirada, aproveitando o processo, a continuidade do trabalho? Eu, como sou intensivista, nós nunca. ah, Antigamente, até nós fazíamos essa retirada abrupta, né? Como nós chamamos, abrupta. Mas hoje em dia nós não somos mais defensores aí de retiradas abruptas aí de oxigênio quando está com suporte ventilatório, ventilação mecânica. Mesmo com outros suportes de oxigenoterapia, nós fazemos então retirada com um escalonamento gradual de sistemas de oxigênio, né? Então, por exemplo, o paciente está usando uma ventilação não invasiva. Isso já foi colocado, acho que na disposição anterior, né? Nós não escalonamos diretamente para, às vezes, para o O2 em ar ambiente. A gente escalona da não invasiva para a cânula nasal de alto fluxo e da cânula nasal de alto fluxo para a oxigenoterapia. Então, veja, o escalonamento é gradativo, de acordo com os sistemas que você possui para fazer isso. Agora, em termos da oxigenoterapia, né, nós temos aí uma postura de escalonamento também bastante cuidadosa, sabe? Pediatra e neonatologista, eles são muito cuidadosos, são cuidadosos e fazem certo em serem cuidadosos, né? E não escalonar assim de uma maneira mais rápida, né? Então, vamos dizer, o paciente está com uma cânula nasal de baixo fluxo, né? Está com 2, 3 litros, né? Então, está melhor, está com 94%. Não retirem a cânula nasal. Se está com 3 litros, diminua para 2 litros, né? E veja como o paciente vai ficar. Alguns colegas perguntam, Werther, que tempo eu tenho que esperar para um estado de equilíbrio fisiológico do paciente que eu possa fazer esse descalonamento? Normalmente, o estado de equilíbrio com oxigenoterapia ele é muito rápido, mas eu, particularmente, sabe, gosto de aguardar alguns minutos a mais ou até uma hora para descalonar novamente. Então, 30 minutos a uma hora é razoável, mas o estado de equilíbrio fisiológico ele ocorre quase que imediatamente. Aí o paciente já tem uma resposta. Mas em meia hora ele vai ter um equilíbrio maior. Então você pode escalonar de 3 para 2 litros, dando como exemplo o catéter nasal de baixo fluxo, né? E posteriormente para 1 litro, né? Aí alguns colegas falam, mas precisa escalonar para meio litro. Em pediatria, nós raramente fazemos esse escalonamento tão pequeno, né? Em neonatologia, sim. Os pacientes com displasia bronquopulmonar, às vezes você retira de 1 litro, né? Para ar ambiente, o paciente já fica hipoxêmico, tem crise de hipertensão pulmonar. Não é o caso nos pacientes com SRAG, né? Então, nós fazemos um descalonamento de 1 litro por vez, né, até chegar a 1 litro e, posteriormente, deixar ar ambiente, estaria muito adequado, né? Se você estiver utilizando o sistema de Venturi, né, aí você tem todas as peças, né, coloridas, né, que vão te dar qual fração inspirada de oxigênio você vai estar dando nesse sistema de Venturi, aí na sua UPA, né? E aí você vai usar
o seu descalonamento, né, de acordo com as peças coloridas, que vão te dar, então, 40%, vão te dar 35%, né, vão te dar frações inspiradas de oxigênio menores. Ah, Werther, mas eu vou chegar num determinado momento que no Venturi, né, eu vou conseguir 30%. E aí eu vou retirar imediatamente para ar ambiente. Bom, se o paciente você vê que 30% ainda tem algum desconforto, está com boa saturação, é melhor você escalonar para um sistema que possa dar, então, em torno de 24% a 26%, que seria a cana nasal, ou mesmo a máscara, né, nasal, para que ele não tenha um escalonamento de 30% direto para 21%, né? Então, tudo depende do que você tem de suporte e da condição clínica do paciente para nós fazermos essa descalonamento. O que eu vejo na prática é que as pessoas olham para o paciente, e, às vezes examinam e falam: está muito bem, vamos tirar tudo. E, às vezes o paciente não suporta, né? Às vezes o paciente está na evolução, às vezes até de piora, ou ainda no período de estado, ele não suporta ficar totalmente sem o O2, né? E aí nós temos que colocar o sistema de O2. Isso causa muita insegurança para os pais e para o próprio paciente, né? O paciente fica inseguro de tal maneira que eu já tive criança que, depois que houve uma falha de uma retirada de oxigênio, criança um pouco maior, falou para mim: tio, não tira, não. Foi essa frase que eu já ouvi algumas vezes. Porque eles sabem que aquele sistema, né, está fazendo bem para ele. E se tirar, ele pode não suportar. Então, como ele já teve uma experiência negativa, né, a primeira frase é essa: tio, não tirem, não. Né? É uma situação mais atual, né? Não me aconteceu com o oxigênio, né? Mas já estão me chamando vô. Então, saí da condição de tio para a condição de vô, né? Isso acontece na nossa evolução profissional também, né? Então, essa é uma situação que você tem que olhar. Olha, já estão me chamando de avô aqui, né? Isso. E é um privilégio ter um médico que a gente pode chamar de avô, porque um médico tão atualizado, que trabalha tão intensamente, é uma garantia, é um privilégio, né? A gente sabe, a gente está aqui nesse esforço justamente para que quem está chegando agora ou tem algum pouco tempo de prática, a gente escalone e aprenda muito mais rápido, porque vamos aprender antes de errar, e não só com nossos erros, mas aproveitar com a experiência, porque o livro não resolve tudo, certo? Muito importante, já falando então essa parte de cuidados, de continuidade de cuidados, eu até faria uma outra pergunta nessa linha. Vamos engatar nessa linha. E as unidades, principalmente do ponto de vista de terapia com oxigênio, neonatologia, onde fica o papel das unidades de cuidado intermediário antes de chegar numa UTI ou pós-UTI? Qual seria o papel em alguns lugares chama de semi-intensiva, na neonatologia a gente tem os 5, né, unidades de cuidados intermediários convencionais. Qual é o papel dessa unidade, dessas equipes, mais do que da unidade, nesse contexto? Como que o senhor vê essa unidade? Eu vejo de uma maneira assim, bastante relevante, porque nós temos os nossos limites nas nossas UPAs, né? E, lógico, essas unidades elas já têm uma estrutura diferenciada em relação à UPA. E essa estrutura diferenciada, às vezes, vai ser a possibilidade de nós não termos essa criança sendo encaminhada para uma unidade de terapia intensiva. Então, nós sabemos hoje que, dependendo da estrutura, em termos de contínuo de cuidado que nós temos, nós podemos evitar a intubação e ventilação mecânica nas crianças. Isso que os gestores precisam entender, e nós pediatras também, né, fisioterapeutas, né, que nós temos que atuar assim de uma maneira pronta, sabe? E estar sempre seguindo, né, uma linha de cuidado para evitar essa intubação
de ventilação mecânica. E, lógico, aí aumenta a possibilidade de morbidade do paciente e até de mortalidade. Então, eu vejo que essas unidades intermediárias, elas podem ter uma ação importante. Eu vou dar um exemplo que ocorre com a cânula nasal de alto fluxo. Por exemplo, essa unidade intermediária pode ter esse sistema de oxigenoterapia, que é a cânula nasal de alto fluxo, e que nós fizemos um trabalho a nível de terapia intensiva no Hospital Menino Jesus, mas de crianças vindas do setor de emergência. E já deu para se observar que a cânula nasal de alto fluxo ela teve um papel muito importante em termos da evolução das crianças lá no Hospital Menino Jesus, né? A doutora Ana Carolina, que defendeu recentemente isso, uma publicação até no exterior, né? Duas publicações no exterior. E também outras publicações têm demonstrado isso, sabe? Tem pessoas que refutam um pouco essa colocação, mas o que nós temos visto para um país em desenvolvimento, podemos assim colocar o Brasil, né? Mas que tem muitas áreas, né, que são muito carentes. Então, imagine você numa área no norte do país, que talvez seja a área mais carente, infelizmente, aqui do país, né? Se você tiver uma unidade de cuidado intermediário e possa aplicar uma cana nasal de alto fluxo, puxa, o quanto isso é bom, sabe, em termos de assistência de saúde, né? O quanto isso é bom, né, para o cuidado da criança, né? Então, eu vejo que o papel é importante, né? Desde que tenha-se a disponibilidade, que tenha um conhecimento e um treinamento da equipe. Nós, antes de termos a cânula nasal de alto fluxo, né, nós acabamos fazendo um sistema brasileiro semelhante à cânula nasal de alto fluxo, aqui no ICR, no Instituto da Criança, fizemos aqui com as fisioterapeutas e enfermeiras do ICR. E mesmo assim, nós tivemos bons resultados. Tivemos dois pacientes em atelectasia, né, e que estavam bastante hipoxêmicos, que saíram bem da telectasia, até desfazer a telectasia e da hipoxemia que eles apresentavam. E hoje, naquela época, as cânulas nasais de alto fluxo tinham um custo muito elevado. Hoje, o custo, né, da cânula nasal de alto fluxo caiu bastante, viu? Então, não é mais um grande empecilho para nós termos esses sistemas em cenários como nós estamos colocando aqui, doutora Cristina. Então, nós precisamos também mostrar isso para o gestor, para os gestores de saúde, né? Que nós precisamos ter esses sistemas para dar essa assistência. E graças, viu, isto à indústria nacional, porque no começo nós só tínhamos sistemas não nacionais e hoje nós temos sistemas brasileiros. Então, tudo que é feito aqui o custo cai bastante, né? Não é importado, não tem taxas de importação, de tal maneira que nós temos essa possibilidade de empresas nacionais com esses sistemas e bons sistemas, viu, doutora Cristina? Às vezes a gente fala, não, mas é inferior a outro. Não, são bons sistemas. E nós podemos ter nas unidades intermediárias, de setores de emergência, viu? Sem semi-intensiva, sem problema nenhum. Não sei se os colegas já têm alguma experiência com sistemas nacionais aí de cânula nasal de alto fluxo. Eu já tenho uma experiência inicial e eles funcionam tão bem quanto os sistemas importados, né? Então temos que dar mérito à também indústria nacional, né? Eu acho que esse tema é um tema importante. Nós temos não só profissionais, mas como gestores aqui presentes. Pode ser um tema de outro bate-papo, porque a gente está muito preocupado em organizar o sistema antes da próxima grande período sazonal. A gente conta sempre com a vigilância epidemiológica, que a nossa vigilância epidemiológica do Estado ela é robusta, sempre incorporando técnicas de análise estatística. Nós temos o Power BI, que já foi apresentado. Entrem no site da CCD e olha, os filtros são formidáveis, não só por local, mas por vacina, por agente etiológico. A gente também vai estudar
com os dados da vigilância, que não são completos, infelizmente, a respeito, né, professor, aquela planilha que consta se a criança passou por uma ventilação invasiva, não invasiva, se foi para UTI, não foi, em geral vai, parece que é como se fosse mandatório. Então, é muito importante todos esses dados que sejam registrados e a gente faça esses treinamentos. Eu acho que essa parte da semi-intensiva, ou, na casa da neonatologia, né, as unidades de cuidados intermediários, são de fundamental importância, não só para a criança, evitar que a criança vá numa UTI, porque UTI é um risco também. Ela é necessária, mas além do necessário, ela se transforma em um risco para a criança. E também esses cuidados intermediários, para nós que também pensam em regulação de vagas, a gente tem que liberar a vaga da UTI para quem realmente precisa de UTI prioritariamente. E essas unidades de cuidados intermediários eram melhor para a criança e melhor para o sistema. Então, inclusive, a gente pode também estar pensando em fazer debate sobre como que a gente vai fazer essa gestão de leitos. E fazendo a gestão de leitos, mas a equipe é o fundamental, né? O equipamento só que salva é a equipe que sabe usar o equipamento, sabe avaliar o quadro clínico, que salva ou não, certo? Então, eu queria também, o senhor lembrou da região norte, o Brasil é desigual, né? Então, é difícil dizer que em desenvolvimento ou não, porque depende, às vezes, dentro da mesma cidade, nós temos uma região desenvolvida e não tão desenvolvida, uma região que tem excesso de equipamento e profissionais, uma região com falta de profissionais na mesma cidade. Então, eu gostaria, então, de que o senhor também falasse alguma coisa, a sua visão, a sua expectativa a respeito de uma coisa que o Ministério da Saúde vai investir muito, o Estado de São Paulo se interessa muito, que é a telemedicina. Não acho que as crianças possam ser atendidas à distância de jeito nenhum nesse caso, mas assim, a teleinterconsulta, telematriciamento entre as unidades. Que perspectiva o senhor tem com essas novas tecnologias para a gente fazer regulação de vagas, dar um suporte para quem não é especialista e está enfrentando esses casos? Como que o senhor veria isso? Bom, a minha visão é a melhor possível, em termos da telemedicina, que é um apoio fundamental. O Hospital de Clínicas aqui foi pioneiro, né, doutor Cristina, em relação a essa atuação, principalmente surgida aí na época da Covid, né? E o impacto foi imenso. E eu vejo aqui, para a questão das RAG, porque nós estamos delineando aqui, né, que a teleinterconsulta, né, ela também vai ter um impacto bastante importante. Eu acho que esses contatos aqui já estão sendo facilitadores, mas nada como o colega estar com o paciente e poder ter o contato, né, nesse momento que está com o paciente, com outro colega, para poder refletir sobre o caso, né? E isso nós já temos também uma experiência de teleinterconsulta, né? E essa experiência também é muito positiva. Nossa experiência é mais com crianças neonatais, em UTI neonatal, e também com crianças em UTI pediátrica. Mas a teleinterconsulta relacionada a sistemas de UPA, né, eu acho que vai ter um impacto bastante grande. UPA ou os pais de referência, né? Eu acho que esse impacto vai ser grande. Vai ser muito bom para o sistema de saúde do Estado de São Paulo, vai ser muito bom para os pacientes, que podem ter essa possibilidade junto com a equipe de saúde que está atendendo essa criança. E o que a gente vê é que, após o término da teleinterconsulta, há uma satisfação bilateral, sabe? Tanto dos colegas que apresentaram o caso, como também das pessoas, né, que ajudaram, né, dentro da reflexão desse caso. Então, é um apoio, sabe, que tem um impacto grande e tem uma satisfação profissional grande. Então, não é só impacto de saúde, mas a satisfação profissional também é importante, né? Porque, às vezes, um programa vai melhor porque as pessoas estão mais envolvidas pela satisfação profissional
que a teleinterconsulta gera, a telemedicina gera, né? Ah, e com isso, nós estamos cada vez mais fortalecidos, né? Aqui no sistema do Hospital de Clínicas, né? Em termos desta condição. Então, o professor Carlos Carvalho, da pneumologia, ele lidera essa condição aqui já há alguns anos no hospital, né? E cada vez mais existe uma ampliação desta questão. E agora, como um passo aí mais recente, ele está liderando a integração das UTIs em todo o complexo aqui do Hospital das Clínicas. Então, nós, agora, possivelmente, a pediatria vai ser uma das últimas a ser integrada, mas isso é importante, por quê? Porque eu posso ligar aqui do meu escritório e saber como o paciente está lá na UTI, totalmente integrado. Ou mesmo estando em casa, eu posso estar vendo como é que o paciente está evoluindo. Já tem integração das UTIs de adulto, né? E é impressionante, sabe? Nós podemos acompanhar toda a evolução de paciente gravíssimo, às vezes está no INCOR, né? Às vezes à distância desses pacientes. E esse é um trabalho que foi iniciado e que está progredindo. Então, dentro da própria unidade, nós temos a possibilidade, então, através da tele, né, de acompanharmos todos os dados clínicos, hemodinâmicos, respiratórios, né, de parâmetros do paciente, todo parametrizado, né, para que nós possamos ter uma avaliação do paciente e até poder ter uma opinião, né, e conversar com o colega que está em loco, né, dessa UTI que está fazendo parte de todo esse processo. Então, vejo, a Secretaria de Saúde dando esse passo de uma teleinterconsulta com colegas da UBS vai ser muito bom. E aí, logicamente, nós precisamos contar com toda a expertise já existente e ligação, né, que o professor Carlos Carvalho tem com a Secretaria de Saúde. Eu acho esse aspecto também muito importante, é um aspecto que a gente vai ter que evoluir bastante e a gente espera, precisa muito da contribuição dos especialistas, da equipe multiprofissional, porque cada formação dá uma visão diferente, uma atuação diferente, e o paciente é um todo, né? Ele não é só um pulmão, ele não é só medicação, ele também, a gente tem que ver ele do ponto de vista integral, a integralidade. E aí, o senhor também nos lembra essa parte que, quando o senhor diz, olha, a gente tem a monitorização à distância o tempo todo, uma coisa que nos aflige desde a época da residência em especial é passagem de plantão. Porque o paciente, ele a gente não vai ficar 40 horas, o paciente internou e não fica com a mesma equipe até a sua alta. A gente vai rodiziando, tem esquemas de plantão que você vai uma vez por semana, tem o diarista, à noite rodizia muito. E a gente sabe, né, desde as cavernas, que passagem de plantão é um período de maior vulnerabilidade para a evolução dos casos. O que o senhor recomenda, com toda a sua experiência de médico, de professor, o que é importante numa passagem de plantão, principalmente numa UTI, que não é simplesmente manter o caso. O plantão a gente tem que estar numa UTI, numa semi-intensiva, não pode simplesmente chegar, olha, descansar, manter vivo até o dia seguinte, não é isso. A gente tem que estar atuante e muito preocupado. Além da prescrição da oxigênio-terapia, que já seria uma boa evolução, o que o senhor acha importante em termos de oxigênio, né? Além de tudo ou mais, muito interessante passar uma passagem de plantão, não é simplesmente dizer a modalidade, a fração, disso assim, olha, ele está, qual é a impressão clínica? Olha, está melhorando, não está despedindo, não está, teve tal intercorrência. O que o senhor acha importante para a passagem de plantão? Perfeito. Bom, o primeiro dado importante em termos da passagem de plantão é o horário. Porque se nós temos uma passagem de plantão às 7 horas, é para ela começar às 7 horas, e não para começar às 7h30. Porque, veja, o colega que está saindo do plantão, ele tem frequentemente outras atividades.
E se nós começamos atrasados em termos do horário da passagem de plantão, já gera um fluxo inadequado durante a passagem, que é o fluxo rápido, que atrapalha já o conhecimento que o colega vai passar para o colega que está chegando. Então, nós temos visto essa prática impactando muito na nossa passagem de plantão. Às vezes, essa passagem de plantão está bem sistematizada, sabe, doutor Cristina? Mas o colega chega tarde. Então, o que que nós temos solicitado, né? Prontidão para chegar no horário para termos a passagem de plantão adequada, porque aí temos o tempo mais adequado para fazer a passagem. Quando o colega não pode chegar no horário combinado, estabelecido, e ele tem a previsão de que vai se atrasar, que ele avise o colega que está que vai passar o plantão, porque esse colega pode ter alguma atitude que amenize esse atraso. O ideal é avisar com antecedência, às vezes de um dia, de 2 dias, né? Porque às vezes a gente tem essa previsão de que não vai ser possível chegar no horário, né? Nós temos essa previsão, assim como tivemos a previsão na última agrupamento nosso que não seria possível, né? Tivemos que alterar a data do agrupamento. A mesma coisa na passagem de plantão. Bom, esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, a passagem de plantão não pode ser curta nem muito longa. Nos dois extremos de passagem de plantão, curto e longo, nós temos aí no curto informações aí que podem se perder. E no longo, nós temos aí uma passagem muito cansativa. O colega vai sair, vai começar a ver o paciente depois de um tempo longo. Vamos dizer que o colega chega atrasado, vai ter uma passagem longa de plantão. Aí depois é que ele vai ver o paciente, né? O que acontece dentro de uma passagem idealizada de plantão? Vai depender muito do número de pacientes, né? Mas, hoje, se coloca aqui em termos de tempo, qualquer coisa acima de meia hora, né, numa passagem de plantão, lógico, vai depender do número de pacientes. Qualquer coisa acima de meia hora já está saindo um pouco fora do habitual. E aí você tem que sistematizar essa passagem de plantão. E dentro da sistematização, chegar no final e delinear qual vai ser o plano terapêutico para esse paciente. Então, vamos sistematizar uma passagem de plantão. Então, o paciente está em jejum, que alimentação está tendo? Parte nutricional. O paciente está em oxigenoterapia, que suporte nutricional? Isso tudo bem direto, né? O paciente está com antibioterapia, que dia de antibiótico, quando vai ser descalonado? O paciente está dentro de suporte vasoativo, que suporte vasoativo está recebendo? Que medicação está recebendo suporte vasoativo? Então, nós podemos estar escalonando de acordo com órgãos e sistemas. E com isso, nós preenchermos uma passagem bem objetiva. E terminando essa passagem, qual o plano terapêutico que se objetiva para esse paciente, para esse dia que o colega está chegando. Então, o plano terapêutico aqui é diminuir o oxigênio aqui desse paciente pelo menos em 20% agora durante a manhã, né? Ou em 40% durante a manhã, né? Ou o plano terapêutico é ver se nós vamos iniciar a antibioterapia para esse paciente aqui nessa unidade, né? Estamos aguardando os resultados, então, de exames para tomar essa decisão, né? Então, a estruturação da passagem de plantão e o plano terapêutico é fundamental. Dentro da estruturação e plano terapêutico, nós vamos ter, então, uma lacuna para falarmos, quando o paciente é internado, principalmente em terapia intensiva, a opinião dos especialistas e do médico titular, que é um dado importante na passagem de plantão. Nós temos sempre o médico que é titular no caso. Prevalece a opinião do médico titular. Então, nós temos que fazer essa colocação e também ver quais as opiniões dos especialistas.
cirurgião pediátrico, do pessoal da infectologia, né? Do pessoal da gastroenterologia, do neuropediatra. Então, é uma estruturação que temos que seguir em todos os pacientes. E com isso, nós atingimos mais facilmente o objetivo do colega que está chegando ter uma situação geral mais adequada e não chegar, receber de uma maneira desorganizada, aí sentar e ter que ver o prontuário todo para ver qual é a situação do paciente. Temos que ser facilitadores em termos da passagem de plantão. Cada unidade tem o seu checklist, vamos dizer assim, né? E esse checklist nós temos dentro da nossa UTI, né? A passagem de plantão e também um checklist para o huddle, que é o agrupamento de visita. Então, nós vamos passar a visita ao paciente, nós vamos fazer um huddle, que também não pode ser demorado. Às vezes demora um pouco mais. No huddle participa, os pais também participam. Então, na passagem de plantão, os pais não participam, mas no huddle de visita hospitalar, os pais obrigatoriamente participam, mas deixa à vontade para eles participarem ou não, né? Mas na passagem de plantão, os pais já não participam, né? Então, esses são alguns dados básicos aí relacionados a essa questão do que é muito importante. Nós precisamos ver que esse é um fato, é uma ação fundamental. É uma ação fundamental em termos do paciente e uma ação fundamental de respeito, sabe, ao colega que está chegando também, de não passar as coisas de uma maneira que o colega que está chegando não tenha a melhor recepção possível da parte clínica, evolutiva e do plano terapêutico que ele vai ter que seguir enquanto estiver lá na unidade. Eu coloco até de respeito profissional. Não? Alguém deseja se manifestar, fazer uso da palavra? Alguém aqui que nos assiste quer fazer uso da palavra? Eu teria até uma última pergunta, até para acalmar a angústia de familiares e profissionais, principalmente os não especialistas, a equipe multi. Quando que, às vezes a criança fica muito tempo, seja lá o que isso significa, em oxigenoterapia. O tempo de oxigenoterapia é preditor de uma má evolução ou não? Que palavra o senhor pode dar para nos acalmar e orientar? Essa é uma boa pergunta, né? Que os pais sempre fazem, né? Quando é que vai retirar o oxigênio, né? Essa é a pergunta. Quando é que vai retirar o antibiótico? Quando vai retirar o oxigênio? São coisas que os pais têm uma preocupação muito grande. E, logicamente, o tempo de oxigenoterapia ela é preditor. Porque se o paciente tem um tempo mais prolongado de necessidade do oxigênio para manter a sua condição fisiológica, né, isso quer dizer que os órgãos e sistemas ainda não têm uma adaptação para estarem dentro de uma fisiologia normal, né? Isso vai depender muito da doença de base que a criança tenha, né? Então, o tempo de oxigenoterapia, junto com a agressão e a doença de base que a criança tenha, né, pode dar uma predição, né, de até uma possível morbidade, né, uma possível morbidade para essa criança. E também a questão da toxicidade aí pelo oxigênio. Nós sabemos que a oxigenoterapia, ela quando é usada por modo invasivo, ventilação mecânica, mas aí mais pela invasividade da ventilação mecânica, e também, em termos do oxigênio, vai dar mais infecção hospitalar. Aí, se você usa não invasivo, você tem menos infecção hospitalar. Se você usa só o oxigênio, você tem menos possibilidade de infecção hospitalar. Então, vejam, cada sistema que se usa dentro de UTI, ele propicia, né, algum evento adverso. E por isso é bom retirarmos esse sistema, né, o quanto antes, que nós chamamos hoje de descalonamento, né? Hoje temos descalonamento de antibióticos, descalonamento de ventilação mecânica, descalonamento de oxigênio, né? Descalonamento de fluidoterapia, né? Tudo isso tentando melhorar a evolução do paciente. Então, o descalonamento precisa estar na nossa
a memória sempre, né? Para termos prontidão para alta, mas não uma alta que nós vamos determinar um risco aí para o paciente, né? Ah, então, eu vejo que essa questão também é uma questão assim muito importante, né? E que nós temos envolvido bastante os pais também, né? Como eu coloquei anteriormente, sabe? Porque os pais podem falar, olha, eu senti que meu filho melhorou de ontem à noite para agora cedo. O colega pode até fazer essa colocação, mas o pai ou a mãe pode ratificar isso, né? Ou meu filho se alimentou melhor hoje. Então já denota a alimentação em criança, criança comeu, é porque alguma coisa boa está acontecendo. Porque eles pegam, sabe, na doença, não quero, só quero isso, são muito seletivos, né? Às vezes a gente tem que permitir até que tragam McDonald's, infelizmente, né? Isso. Mas aí eles voltam da parte clínica também com a volta do apetite, né? Então voltou o apetite, porque a criança está, a meu ver, sempre melhorando bastante. Nunca me esqueço de um caso clínico que eu tive, de uma criança que tinha síndrome de Raynaud. Tínhamos, antigamente, assim, uma certa epidemia de Raynaud, que não era verdadeira, né? E até em Brasília descobriu-se que essa síndrome de Raynaud era devido à aflatoxina existente no amendoim, né? E dava lesão hepática. Mas essa criança, resumindo, foi estubada e eu tirei a sedação dela, tudo. E ela, quando eu estubei, acordou, e eu estive ao lado dela, e ela tinha 7 anos. Perguntei, está tudo bem? Está se sentindo melhor? Já tiramos tudo aqui de você. O que que você quer? E imediatamente ele me respondeu, macarrão. Então, veja, é, ele já estava se sentindo tão bem que ele já pediu a comida predileta dele, macarrão. E eu fechei junto com ele, que eu também adoro macarrão. Eu falei, então acho que vamos comer juntos, viu? Isso aí. Muita massa, muita carboidrato aí para nós, né? Desculpe relaxar um pouco agora no final aí da exposição. Não, mas isso faz parte, né? Porque assim, a Sim, gente delega muito bem-estar emocional, inclusive amparar os pais nessa situação de isso. UTI, É, amparar os pacientes também. Por quê? Porque o sistema imunológico, ele também tem uma grande conexão com o sistema límbico e a isso. gente, o bem-estar dos pais, o bem-estar emocional, a confiança que a gente passa para o paciente, tranquilizar a família, tudo isso tem impacto. Isso não é florear a situação, não é só a questão de humanismo que é lei. Na realidade, o ser humano ele é um todo, ele é integrado, né? Então a gente precisa também desse suporte emocional para a equipe, para os pais, para os pacientes, principalmente numa situação que assim, ver o seu bebê numa UTI, a sua criança numa UTI é uma coisa limite para as pessoas, né? E a gente precisa dar todo esse amparo porque isso influencia, né? Não tem nada pior do que você. Eu já fui paciente internado em UTI, ver a cara do médico ruim e falei, essa não, por que, que ele está com essa cara? Eu não gostei dessa cara. Gente, isso Exato. é muito importante. Eu pediria, se ninguém tem manifestação nenhuma, porque o senhor, assim, agradecer muito, porque realmente foram vários aspectos, essa informalidade permitiu, complementa as aulas formais, que ainda vamos ter muitas mais, mas essa informalidade serve para a gente costurar e explorar alguns aspectos que uma apresentação formal não permite, né? Convida todos para assistir às edições anteriores, que junto com o bate-papo é uma coisa que complementa, é uma coisa que faz sentido. Pediria então para o professor Werther fazer suas considerações finais, o que o senhor acha importante ser dito e ainda não deu tempo, o que, que o senhor gostaria de acrescentar nesse momento final? Eu gostaria de ressaltar aqui a questão de estrutura, né? Eu acho que é fundamental dentro do que nós falamos, né? E dentro da estrutura, sabe?
nós precisamos pensar muito na parte de enfermagem e fisioterapia, porque eu vejo que algumas unidades, né, não têm o corpo de saúde completo para que a gente tenha uma boa estrutura pessoal, né, para se dar uma boa assistência à criança. Eu venho uma luta muito grande, aí, principalmente em termos da fisioterapia, né, há muitos anos, né. Estamos progredindo, mas eu acho que o fisioterapeuta precisa estar mais presente, principalmente nesses assuntos aí da idade, né? Precisa ter uma presença maior. Porque o fisioterapeuta, ele acaba sendo uma pessoa que muda, sabe, muito o dia a dia, a conduta dentro de uma unidade, desde que ele tenha uma boa formação, né? Porque às vezes a nossa formação, ela existe, nosso conhecimento existe, mas nós não temos o ímpeto de mudar uma determinada coisa, sabe? Às vezes, se você tendo uma pessoa a mais, por exemplo, um fisioterapeuta, nós acabamos tendo essa possibilidade de mudar, né, determinados dogmas que existem às vezes, né? E os protocolos e recomendações hoje estão demonstrando que o melhor cuidado, o nível de evidência, eles existem e que nós precisamos seguir esses níveis de evidência e fazer uma boa medicina, uma boa fisioterapia, uma boa cuidado de enfermagem, né? Então, eu vejo que o grupo é muito importante e dentro do grupo, o fisioterapeuta é importante, né? Bom, sou casado com um fisioterapeuta, né? Por isso estou fazendo as minhas palavras finais aqui. Mas isso não é uma observação só minha, é mundial. Então, o que o fisioterapeuta e a enfermagem podem mudar, sabe, em termos do cuidado do paciente, é uma coisa extraordinária, né? A enfermagem hoje, todos sabem, né, que cuida nos Estados Unidos, ela é que cuida do paciente grave, né? Tem o papel mais importante dentro do paciente grave para vocês verem a significância, né, que a enfermagem tem. Só que o conhecimento da enfermagem lá nos Estados Unidos é altíssimo, né? É muito alto. Então, nós precisamos dar esse conhecimento também para as pessoas de áreas da saúde aqui no Brasil, para nós é, seguirmos essa condição de um atendimento pleno, né? Então, dentro desse atendimento pleno, a última questão é que nós, da área da saúde, precisamos nos conversar e precisamos tolerar as diferenças e tolerar as opiniões, porque toda vez que a gente não tem essa postura, sabe, já destrói tudo. Quer dizer, acaba não se tendo tudo que nós falamos em termos de cuidado de saúde por questões pessoais, né? Não, temos que ter calma, vamos tolerar o outro, vamos ouvir o outro, né? Porque às vezes o outro nem começa a falar, fala, não, não se faz isso aqui já foi determinado anteriormente, né? Vamos ouvir. O colega está querendo dar uma opinião, talvez de mudança, que seja importante, né? Então não vamos ter impaciência, né? Vamos ter empatia, viu? Essa palavra está na moda, né? Vamos ter empatia com todo mundo, né? Eu também, às vezes, não gosto de muita coisa, né? Mas, né, a gente tem que ver, ouvir, né? E para você poder ver se você aplica dentro da condição de trabalho. Resumindo, quando nós estamos trabalhando, nós temos que ser profissionais. Essa palavra resume tudo. Não podemos ser amadores, não podemos estar pensando em outra coisa a não ser no nosso paciente, no nosso serviço, não no nosso celular, não em outras pessoas, não em festa, não em chegar tarde, não em sair cedo, não estar cansado. Quer dizer, nós temos que ultrapassar tanta coisa, né? Quando a gente é profissional de saúde, só que nós vamos ser reconhecidos por isso também, né? Então, existe a necessidade de reconhecimento, né? Que nem sempre isso acontece, né? E aí, às vezes, a gente pode ficar num conflito, né? Por que que eu estou fazendo isso se eu não tenho nenhum reconhecimento? Infelizmente, né? Então, o reconhecimento vai se dar pela estrutura toda que nós estamos trabalhando.
E vejo aqui o reconhecimento que a Secretaria de Saúde está fazendo. Então, estamos tendo encontros, falando sobre a questão do SWAG, né? Isso é um grande reconhecimento, né? Veja o reconhecimento que a Secretaria de Saúde fez para o Estado de São Paulo, né? Com o SUS paulista. Puxa, que coisa maravilhosa, né? Então, é reconhecer. Na sua unidade, seu chefe tem que te reconhecer, né? Seu colega precisa te reconhecer, né? Para isso, a gente fazer um cuidado melhor para o paciente, né? Olha, essas suas palavras finais, professor, suscitou manifestações de apoio e reconhecimento, porque é uma coisa que é oxigênio para a nossa vida, é o carinho. Eu lembro que, na realidade, todos nós acho que compartilhamos a ideia que ver o paciente melhorar e a gente fazer parte disso, não é por nossa causa, mas nós participamos da melhora do paciente junto com a equipe, isso não tem preço. Isto não tem preço. Ver uma criança, no caso aqui, a gente está falando de criança sair de uma UTI, isso não tem preço. Ver melhorar, ter esperança de melhorar e fazer parte da equipe que fez essa criança melhorar, não tem preço. E, no ponto de vista da saúde, a primeiro reconhecimento é nós conosco e também com a equipe. A equipe tem que se apoiar, tem que se respeitar. Quando a gente, às vezes, o familiar, a gente entende que o familiar às vezes está irritado, desesperado, não sabe lidar com essa situação, às vezes é agressivo, sim, conosco, às vezes a gente tem os problemas administrativos, de regulação, tudo nos exaspera, mas a equipe ela tem que ser amiga e solidária, ela tem que ajudar uns aos outros, a gente aprende muito com os outros profissionais que enxergaram alguma coisa que você não enxergou, então nós temos que, a vitória é da equipe, sempre, e só em equipe que a gente vence. Hoje, qualquer técnica é coletiva, não existe mais, nem no futebol existe jogada individual, isso é bobagem, né? A gente já falou isso uma vez, é sempre uma equipe. Então, equipe, quanto mais multiprofissional, melhor. Falta muitas vezes o farmacêutico na UTI conversando diretamente, não é verdade? Falta outros profissionais conversando, a fono, conversando, você é estubado, cadê a fono, cadê o odonto? Então, a gente, a CRS, a CCD, a Faculdade de Medicina, nós somos equipes que pensam em equipe. Ficamos muito gratificados quando a gente vê uma variedade não só de profissionais, mas também de instituições, instâncias administrativas que participam dessa reunião. Foi muito gratificante. Obrigada que as manifestações de Daniela, Xiaomi, o pessoal que gostou muito dessa fala, Xiaomi, desculpe, que gostou muito dessa fala, eu acho que essa fala final, tudo foi proveitoso hoje, mas essa fala final foi terapêutica e oxigênio para todos nós. Eu agradeço muito, se ninguém tem mais nenhuma manifestação, Viviane também agradecendo. Então, aguardem a nossa próxima edição. Nesse momento, então, eu peço licença para encerrar a gravação.